Essa é a primeira resenha de livros aqui do canal Amores, Cenas e Palavras. E para iniciar esse projeto, o livro hoje é O Sorriso Etrusco. É um livro escrito pelo espanhol José Luis Sampedro e o título em espanhol La Sonrisa Etrusca. Bom, o livro ele fala da história de um veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial, sendo que esse veterano é o personagem principal. E a história inicia-se da seguinte maneira. Esse veterano de guerra, ele vive no sul da Itália e ele vai fazer uma revisão médica no norte da Itália, na cidade de Milão. E ele vai ficar na casa do filho dele. O filho dele é casado, o filho dele chama Renato, a esposa do Renato chama-se Andrea, e esse veterano de guerra é o Salvador, ou Salvatore, como está escrito no livro em espanhol. Embora o escritor seja espanhol, a história toda se passa na Itália. Esse veterano de guerra, o Salvador, ele está no início da história no museu em Roma, enquanto o filho dele, que vai levá-lo para casa em Milão, né, o filho dele está numa reunião com uma pessoa muito importante. Acontece que no museu em Roma, o Salvador ele fica impressionado com uma obra de arte, uma escultura de um casal etrusco. Aqui vale a pena fazer um contexto, abrir um parênteses para fazer um contexto. O que é etrusco? Aliás, quem são os etruscos? Os etruscos foram uma civilização que viveram antes do Império Romano, onde é hoje a Itália, né? E uma das características desse povo, dessa civilização, é que eles celebravam a morte. Eles celebravam a morte como se a morte, para eles a morte era um ritual de passagem, na qual era um ritual positivo, e eles celebravam. Então, nessa obra de arte, nessa escultura lá no museu em Roma, esse nosso personagem principal, o Salvador, está impressionado com o sorriso. E ele fica ali contemplando aquela obra de arte. Inclusive até é relatado no livro que o vigia do museu, né, fica um pouco espantado com a atitude do Salvador, mas ele não interrompe em momento algum a contemplação do Salvador. Enquanto o velho Salvador está lá contemplando a imagem, o Renato volta lá da reunião que ele estava e fica preocupado. Será que eu demorei muito? Meu pai ficou aqui aguardando. Mas não, o pai dele está bem tranquilo lá. Inclusive até pergunta, né, a respeito da escultura, mas o Renato dá uma resposta bem vaga. Né? Responde praticamente isso, que era um povo que celebrava a morte como uma passagem, como um ritual positivo, como sendo uma passagem, algo positivo, algo bom. Inclusive, segundo os antropólogos, esse povo etrusco, eles, no caso, quando iam fazer o sepultamento, faziam o sepultamento e colocavam vários presentes, né, colocavam vários objetos de valores junto ao sepultado. Mas voltando para a nossa história, o Renato, então, ele leva o pai dele para Roma, né, onde o pai dele vai ficar na casa dele, o Salvador. E, aliás, leva de Roma para Milão, né, onde é a casa dele. E chegando lá, o velho fica encantado com o filho do Renato, que é um bebê chamado Bruno, um bebê de menos de 1 ano. Aí começam algumas situações, né? A Andrea, que é esposa do Renato, a nora do Salvador, ela, no decorrer da história, ela o vê como uma pessoa não tão refinada. E de fato ele não é refinado, né? Ele é um veterano de guerra, ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela Itália contra os alemães, e ele é chamado de partisano, né? Os partisanos. Porém, ele tem um amor muito grande pelo neto, né? E aí vem aquele choque que eu me formei, né? A vida se iniciando com a vida já no seu encerramento.
E um dos choques cultural é que o casal dorme num quarto, Renato e André, o velho vai dormir num quarto sozinho e o bebê também dorme num quarto sozinho. E o velho fica intrigado, até pergunta pro filho, mas por que vocês não dormem junto com o bebê? Mas é um modelo de educação que foi adotado pela Renata, né? Inclusive ela tem até uma apostila na qual ela informa que a criança deve dormir sozinha para não criar traumas, né? Segundo esse manual de educação. Mas mais para frente a gente vai entender essa preocupação com o trauma que a mãe tem em relação ao filho. E também se percebe que a Renata ela é bem enérgica, né? Ela é bem imperativa, enquanto, aliás, a Andréia é bem imperativa, enquanto o Renato, que é o marido, é quase uma Renata o marido, na verdade, né? Ele já recebe, ele já acata as ordens da esposa. E a esposa, ela vem de uma classe média alta, tanto é que ela é professora universitária, enquanto o Renato, que é filho de um homem lá do sul da Itália, que foi combatente de guerra, é de uma família mais humilde, né? E no livro, em uma das reflexões da Andrea, ela deixa bem claro de que o marido dela deveria buscar melhores posições no trabalho, né? Coisa que ele não faz, tá? Até pelo temperamento dele mesmo. Enfim, é assim que é tocada a vida. Uma mulher mais imperativa, vindo de uma classe social mais alta, casada com um rapaz que tem um temperamento mais calmo, né? Mais calmo. E ela é professora universitária, o Renato também trabalha, e sempre vai uma empregada para cuidar lá dos afazeres da casa, né? E inclusive quando não vai empregada, teve situações que foi a sobrinha da empregada que foi, e ela se simpatizou bastante com o Salvador, com o velho, porque ela é uma jovem, né? A história se passa nos meados dos anos 80, e ela simpatiza bastante com a ideia de que o velho tenha sido um combatente de guerra da Segunda Guerra Mundial. O Salvador já está na casa dos 70 anos, e ele veio fazer esse tratamento em Madrid porque ele tem uma doença que no livro é descrita como rusca, né? Rusca. E é uma doença terminal, na verdade, que ataca o fígado dele. E, e ele está bem tranquilo, né? Enfim, é um combatente de guerra, bem tranquilo, e que ele tem consciência de que são os últimos dias mesmo da vida dele. E a rotina segue, ele faz o tratamento nos dias que tem que fazer, né? E tem dias que ele sai também de casa. Tanto é que tem um dia que ele sai, ele vai levar o neto para passear no carrinho de bebê. E nesse passeio ele vê um jovem cortando uma árvore, né? Podando uma árvore. Mas a forma como ele está podando a árvore é uma forma incorreta. O velho já entende logo isso. Afinal, ele é lá do sul da Itália, né? Ele foi combatente de guerra, ele viveu nas montanhas, ele viveu em floresta também. Ele sabe como é poda de árvore. E aí ele chama a atenção desse rapaz. E o rapaz fala, não, na verdade esse não é meu ofício, eu sou um estudante, sou um universitário, e meu pai gostaria que eu seguisse a carreira de Direito, né, o curso de Direito, mas como eu não quis, ele não me apoia, e aí eu tenho que me virar. O curso dele é Antropologia, ele faz Antropologia. E aí uma das formas de se virar é cortando árvores. E aí, enfim, eles acabam trocando algumas palavras, e o velho o orienta como é que deve se cortar a árvore. E nesse caso, o velho deixa o carrinho de bebê um pouquinho longe, se afasta um pouquinho, e para falar com esse rapaz que está cortando a árvore. E aí ele ouve o barulho de um carro, né? E aí ele volta correndo, né, para ver o que ocorre. Mas não é numa situação nada grave, né? Só o barulho do carro mesmo. Mas quando ele volta, tem uma mulher perto do carrinho de bebê. E ele não fala nada para ela, mas ele está esbaforido, né? Ele tá. Não que o carrinho estivesse fora do campo de visão dele, do carrinho de bebê. Mas ele é um cara do campo, né? E aí a mulher percebe, né, já nota pela idade dele. É uma senhora de aproximadamente 60 anos, não é descrito a idade dela, mas entenderemos porque ela tem essa faixa etária de idade. E ela fala, não, eu não quero roubar o bebê não vim roubar o bebê não. E aí ele percebe que ela tem um sotaque também lá do sul da Itália. Eles acabam interagindo e, enfim, é uma mulher aprazível aos olhos dele.
E eles se despedem e a vida segue. Mas antes dele voltar para casa, esse rapaz que está cortando árvore informa que ele é universitário e que lá eles têm interesse, né, por pessoas que são que viveram, né, em outras épocas e que têm um conhecimento também de histórias e lendas, contos, causos, né, da cultura popular. E ele faz um convite para que o velho possa ir até a universidade e, de repente, falar um pouquinho das suas histórias, né? E o velho aceita. E ele combina, então, de ir buscar o velho na casa dele, né? Na casa onde o velho está, que é lá, né? Junto com o filho, junto com a nora. E acontece, né? O rapaz, ele vai um dia buscar o velho, e quando ele vai buscar o velho, quem está em casa também é a Andréia, a nora do Salvador. E ela fica espantada, como é que um rapaz educado foi de repente ter contato, né, com um homem que nem o sogro dela. Mas aí ela entende a situação e fica mais espantada ainda quando sabe que o velho vai para a universidade. Sendo ela uma professora universitária, ela fica mais impressionada ainda, né, com essa situação, como é que ele vai falar para os universitários. E acontece, ele é bem-vindo lá, ele é pago pelo que ele faz, inclusive, né, de contar os causos, as histórias e as lendas, e as pessoas gostam bastante dele nesse local. E também ele continua frequentando o consultório médico, né, onde ele faz a revisão médica. E numa dessas consultas, é engraçado que o médico é um pouco frio com ele, né? Mas depois de algumas consultas, o médico acaba recebendo ele com mais amabilidade. E aí, o que ele descobre? Que o médico é também filho de um combatente de guerra. E aí o médico, quando o descreveu, né, pro pai dele, ele informou, descreveu as características do Salvador. O Salvador, eu conheço sim. E fala o nome dele, né? É o Salvador, só pode ser ele. Ele tem uma bala no corpo, ele tem, inclusive tem um projétil, né, alojado no corpo, devido às situações de combate. E aí eles acabam tendo essa proximidade, né? E o velho toma a liberdade de perguntar, mas aí quanto tempo eu tenho com essa rosca, com essa doença? E aí o médico fala, bom, não tem como prever quanto tempo exato, né? Mas é uma doença que é progressiva, né? E uma vez o velho está voltando para casa e ele é surpreendido por uma forte chuva. Ele vai se abrigar num prédio, esses prédios que tem, eles falam pórtico, né? Como se fosse como se fosse um saguão, né? A pessoa está passando na rua, ela pode entrar, mas também tem, subindo o elevador, as escadas, lá em cima tem os apartamentos. Ele tá lá dentro se protegendo da chuva, lá dentro do prédio, no térreo. Quem ele encontra lá? A moça que estava perto do carrinho de bebê, cujo nome é Hortência. E ela o chama para entrar, ele sobe lá no apartamento dela, na casa dela, e ela fala que ela é viúva, né? E eles acabam ficando amigos, né? Barra namorados mais para frente, mas nunca fala que é namorado no livro. Eles ficam amigos, e então o velho cria uma nova rotina. Ele tem o trabalho dele na universidade, que é falar para os alunos, né, no curso de antropologia, e o professor vai gravando a voz dele. Ele tem a casa da Hortência agora para frequentar, né? Inclusive eles até saem um dia para comprar um presente pro Bruninho, né? Que é o neto do velho. E a nora, a Andréia, ela fica meio impressionada, né? Porque o velho ele é um pouquinho rude, né? Viril demais. Como ele tem essa rotina numa cidade tão refinada como Milão. Mas é o que acontece. Ele se adaptou, né? É, e ele conta também para a Hortência que ele tem essa doença terminal, né? Mas eles vão se envolvendo e ele acaba pedindo ela em casamento e ela aceita. Mas ela aceita com uma condição, ela não quer nada dele. Porque embora ele seja humilde, ele tem terras, né? Lá no sul da Itália. Ele foi um combatente de guerra, ele tem terras lá. E não que ele tivesse herdado essas terras, ele conquistou mesmo. Né? Ele tá no livro, ele escreve que ele foi criado sem o pai dele, né? Sem a presença paterna. E no trabalho ali ele conquistou. Então ela aceita se casar com ele e ele vive um grande momento, uma grande fase. E aí tem essa questão, né, de que ele não concorda muito com o netinho dele durma sozinho e o que ele faz às vezes? Às vezes quando todos vão dormir, ele vai lá no quarto do netinho dele, do Bruninho, e acaba se escondendo lá
quando o bebê chora à noite, ele vai e vai ninar o bebê. Só que numa dessas vezes ele acaba sendo surpreendido pelo Renato, né, o filho dele, mas o Renato não fala nada, né? Até porque sabe que o pai tem pouco tempo de vida e também não fala nem para a esposa. Mas a esposa um dia fala com o Renato: eu sei que seu pai vai lá no quarto ninar o Bruninho, não é certo. Mas ela também não repreende o velho, porque também sabe que ele tem pouco tempo de vida, né? E um dia ele vai na casa da namorada da Hortência e ele tem um mal, né? Passa mal, acaba caindo, né? E acaba caindo, só que aí chamam um socorro para ele, só que ele tem que ficar lá em repouso na casa da namorada, né? Ele acaba tendo uma hemorragia, e aí ela liga pro Renato, né, explicando o que aconteceu, a Hortência, e a André, que não tinha conhecimento até então de que ele tinha esse relacionamento com a Hortência, aí toma conhecimento. E um dia ela liga também para a Hortência para agradecer pelo cuidado que ela teve que ela tem, né, com o Salvador, né, o sogro dela. E a Hortência fala, não, que nada, né? E a Andréia acaba chamando ela para ir na casa dela um dia. E ela vai. E lá elas se dão super bem, né? Elas se admiram, se elogiam, né? E ela acaba frequentando, né? O velho melhor, ela acaba frequentando também. Eles, né, todos tomam conhecimento de que eles irão se casar, né? A Hortência e o Salvador. E ela acaba frequentando a casa da Andréia, né? O velho já considera ela como a nova avó, né, para o neto dele, considerando que a esposa dele, em momento algum fala, mas certamente ela é falecida, né? E ele fala, na verdade, de uma outra mulher. Ele não fala em nenhum momento de algum da esposa dele, mãe do filho dele, do Renato. Né? Ele fala de uma outra mulher na época de combatente de guerra que ele era, que ele teve envolvimento com uma outra mulher, e ele elogia muito. Nas recordações dele durante o livro, ele elogia muito ela, essa mulher que foi a companheira dele. Então, um dia a Hortência vai na casa lá do velho, né? Do filho do velho, melhor dizendo. E quando ela vai lá, o Bruninho, o bebê, ela tá chegando junto com a Andréia, né? As duas estão chegando da rua, estão chegando em casa. E aí o Bruninho, ele vai primeiro para a Hortência, né? E a Andréia até fala, nossa, ele prefere você do que a mim. E a Hortência é muito sábia, muito sofisticada, né? Usa bem as palavras no livro, né? Por isso que eu falo, né? Pela categoria dela, pela inteligência dela e pela experiência, ela deve ter na casa dos 60 anos. E aí ela até responde, não é que ele prefere a mim, que eu sou a novidade, né? Mas nenhuma criança preferiria a mãe do que a outra pessoa. E a Andrea chega e fala, será? E aí a gente vai entender. E a Andrea escreve que ela perdeu a mãe quando ela era criança, né? E aí a gente entende, então, o porquê ela cria o bebê sem muita proximidade, né? Por quê? Porque certamente ela tem esse trauma, né? E ela não quer que se isso vier a acontecer dela faltar para o filho dela, que o filho dela também desenvolva traumas. Isso eu estou supondo, mas com todos os argumentos possíveis. E a vida vai seguindo, o velho acaba encontrando companheiros de guerra dele, né, lá em Milão, e fala do casamento. E aí tem um companheiro de guerra dele que até fala, mas você deveria casar lá no nosso povo, né, lá no nosso povoado. E aí o velho, não, mas o cura de lá, né, que é o padre, ele não concorda muito com o cura de lá. E também tem a questão da documentação. Se fosse casar lá na outra região do país, demoraria mais a documentação. Melhor então seria casar na cidade onde vive a futura esposa dele, né? Milão. Um dia, o velho está seguindo lá o estratagema dele, de esperar todo mundo dormir para ir lá no quarto do neto. E é o que acontece, o neto chora, e aí ele pega o neto, né? Começa a contar as histórias para o neto. E durante a narrativa também, tem uma questão que ele quer, de qualquer modo, que o neto aprenda a chamá-lo de nono, né? Que é avô em italiano, né? Mas, e ele fica todo o tempo falando isso, né? E ele tá lá com o bebê, né, ali, chorando, mas ele tá ninando, vai parar de chorar. E aí o velho tem um mal súbito e cai. Ele cai, e aí o bebê, né, todo esperto, né, já acostumou com aquela rotina de chorar e já ter o avô ali perto. O bebê acaba chamando ele de nono. E aí ele já não consegue responder, porque ele tem um mal súbito, ele não consegue responder, mas no rosto dele vem um sorriso, como ele escreve no livro. O rosto dele fica todo roxo,
um sorriso, é um ataque que ele está tendo, né? E aí o Renato, né, como também de rotina, vai lá no quarto do filho, né, e acaba vendo o pai dele caído, né, com um sorriso no rosto, já morto, né, o sorriso etrusco, né, um sorriso que o pai dele admirou lá na escultura no museu, é o sorriso que ele vê também no rosto do pai dele, e o pai dele assim morre. O casamento não ocorre, obviamente, né, por esses motivos, mas é uma história que ela é bastante humana, ela é bastante humana. E por que, que eu comecei com esse livro? Porque esse canal tem como objetivo de falar de qual que é a base da sociedade. A base da sociedade é o relacionamento entre homem e mulher. Porque se não tiver relacionamento entre homem e mulher, desculpa falar óbvio, mas ninguém nasce, né? E, mas não só nesse sentido de reprodução, que é a sociedade, que o relacionamento deve ser entre homem e mulher, mas no sentido de que, no fundo, o homem ele gosta da companhia feminina. O homem é heterossexual, né? Ele gosta da companhia feminina, né? Como companheira mesmo, não só na questão na questão de conhecer no sentido bíblico, né? Na questão também de você ter, da mulher enxergar coisas que às vezes nós homens não enxergamos. E a mulher também, né? É descrito no livro que ela fica muito tranquila com a presença dele, né? E ela até descreve, né? Como é bom ter uma presença masculina, né? E é assim que termina o livro, né? O velho morrendo. E como esse canal ele aborda essa questão de amores que nem sempre são felizes, amores que às vezes são felizes e amores que às vezes são apenas convenção, né? Apenas convenientes, que também é válido, né? Às vezes você ama a pessoa por aquilo que ela pode proporcionar para você, né? Ou às vezes ama porque é o coração mesmo. Mas enfim, essa é a resenha que eu compartilho com vocês hoje. Já de antemão, agradeço aí pela audiência, você que ficou até o final. E deixa o like, né? Se inscreva no canal. E até uma próxima. Amores, cenas e palavras.